Ela foi morar na cabana da montanha, mas não sabia que o vizinho milionário se apaixonaria. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O som dos pneus do carro rangendo no cascalho anunciava o fim de uma longa jornada. Helena desligou o motor e permaneceu sentada por alguns instantes, observando a cabana de madeira através do para-brisa manchado pela poeira da estrada. O sol começava a se pôr atrás das montanhas, pintando o céu com tons de laranja e rosa, que se refletiam nas janelas embaçadas da construção rústica. Respirou fundo, sentindo o ar puro da montanha encher seus pulmões. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo canto distante de pássaros e o sussurro do vento entre os pinheiros. Era exatamente isso que ela procurava: solidão, paz e a chance de reconectar-se consigo mesma. Desceu do carro e seus pés afundaram levemente na terra úmida. O cheiro de madeira e musgo invadiu suas narinas, trazendo uma sensação familiar de conforto. Helena abriu o porta-malas e começou a retirar suas malas. Havia trazido apenas o essencial para sua temporada de alto exílio. Entre os pertences, uma câmera fotográfica antiga chamou sua atenção. O equipamento, guardado por anos em uma caixa no fundo do armário, era uma lembrança tangível de tempos mais leves, quando a fotografia era sua forma de ver e interpretar o mundo. A chave da cabana estava exatamente onde o proprietário havia indicado, embaixo de um vaso de cerâmica na varanda. Ao abrir a porta, Helena foi recebida por um ambiente acolhedor, embora empoeirado. A luz do entardecer filtrava-se através das cortinas desbotadas, revelando uma sala simples com móveis rústicos, um sofá coberto por uma manta xadrez, uma mesa de centro de madeira maciça e uma lareira que seria sua principal fonte de calor durante as noites frias. Enquanto organizava suas coisas, começou a chover. Primeiro, uma garoa suave, que logo se transformou em uma chuva persistente, criando uma melodia reconfortante no telhado. Helena acendeu algumas velas, ainda sem confiar totalmente na instalação elétrica antiga, e preparou um chá para aquecer o corpo e a alma. Sentada próxima à janela, observando as gotas de chuva escorrerem pelo vidro, permitiu-se reviver os eventos que a trouxeram até ali. O ano anterior havia sido um teste de resistência emocional, o término de um relacionamento desgastante, a pressão crescente no trabalho, a sensação sufocante de que sua vida havia perdido o rumo. Cada decisão, cada escolha, parecia tê-la afastado um pouco mais de quem ela realmente era. Um clarão iluminou o céu, seguido pelo estrondo de um trovão que fez as janelas estremecerem. Helena envolveu-se mais firmemente com a manta que encontrara, no sofá sentindo o aroma de lavanda que emanava do tecido. Foi então que notou um movimento através da cortina de chuva. Uma luz se acendeu em uma cabana vizinha que ela não havia percebido antes. A curiosidade a fez se aproximar da janela. Através da cortina de água, conseguiu distinguir apenas uma silhueta masculina, movendo-se atrás das janelas iluminadas. Não esperava ter vizinhos tão próximos. A solidão era, afinal, o que buscava, mas algo naquela presença distante despertou uma inquietação familiar em seu peito. Decidiu ignorar a sensação e concentrar-se em arrumar seu novo espaço. Enquanto desempacotava seus pertences, encontrou um caderno em branco que comprara especialmente para esta ocasião. Nas páginas vazias, planejava reconectar-se com sua escrita, outro hobby abandonado ao longo dos anos. Na primeira página, escreveu apenas uma palavra: recomeço. A noite avançava e a chuva não dava sinais de que cessaria. Helena preparou a cama com lençóis limpos que trouxera, sentindo o cansaço da viagem pesar sobre seus ombros. Antes de se deitar, olhou uma última vez pela janela. A luz da cabana vizinha ainda estava acesa, e por um momento teve a impressão de que a silhueta também a observava através da cortina de chuva. Deitada na cama, ouvindo o tamborilar da chuva no telhado, Helena permitiu-se sorrir pela primeira vez em muito tempo. Ali, longe de tudo e de todos, finalmente sentia que poderia respirar novamente. O que não sabia
era que o destino havia preparado uma surpresa que transformaria completamente sua busca por paz interior. A manhã chegou com uma claridade suave que filtrava através da neblina. Helena acordou com o canto dos pássaros e o aroma de pinheiros molhados invadindo seu quarto pela janela entreaberta. Seus músculos protestaram levemente quando se levantou. Dormir em uma cama diferente sempre exigia um período de adaptação. Preparou seu café da manhã com calma, saboreando o luxo de não ter horários para cumprir. Enquanto a água fervia, para o café, pegou sua câmera antiga e começou a limpar as lentes com cuidado. O equipamento ainda funcionava perfeitamente, preservado pelo carinho com que tinha sido guardado durante todos aqueles anos. Decidiu dar um passeio para conhecer os arredores de sua nova moradia temporária. O ar estava fresco após a chuva da noite anterior e pequenas poças d'água refletiam o céu como espelhos naturais. Helena começou a fotografar, primeiro timidamente, depois com crescente entusiasmo. Cada clique do obturador parecia despertar uma parte adormecida de sua alma. Foi quando estava enquadrando um particularly bonito raio de sol entre as árvores que ouviu passos se aproximando. Antes que pudesse se virar, uma voz familiar, terrivelmente familiar, a fez congelar. Helena? O som daquela voz fez seu coração saltar uma batida. Baixou a câmera lentamente, tentando se preparar para o que sabia que encontraria ao se virar. Mesmo assim, quando seus olhos encontraram os de Miguel, o impacto foi avassalador. Ele estava diferente do rapaz de suas memórias, é claro. Os anos haviam deixado sua marca, cabelos levemente grisalhos nas têmporas, linhas de expressão mais pronunciadas ao redor dos olhos. Mas aquele olhar continuava o mesmo, intenso e penetrante como sempre fora. Miguel, ela conseguiu dizer, sua voz mais firme do que esperava. Eu não sabia que você estava aqui. Nem eu imaginava te encontrar aqui, ele respondeu, um meio sorriso surgindo em seus lábios. A cabana ao lado da sua é minha. Helena sentiu o peso daquela revelação. Seu vizinho misterioso da noite anterior era justamente a última pessoa que esperava encontrar naquele refúgio nas montanhas. Miguel, seu primeiro amor, o homem que havia deixado uma marca indelével em sua vida, estava ali, a poucos metros de distância. Você está diferente, ele comentou, quebrando o silêncio que havia se instalado entre eles. Você também. Ela respondeu, notando como ele parecia mais contido, mais solitário, talvez. O empresário bem-sucedido, que ocasionalmente aparecia nas páginas de revistas de negócios, parecia ter dado lugar a uma versão mais introspectiva de si mesmo. Ainda fotografando, ele observou, indicando a câmera em suas mãos. Na verdade, acabei de recomeçar, Helena admitiu, sentindo uma vulnerabilidade inesperada ao compartilhar aquela informação. Uma rajada de vento mais forte balançou as árvores ao redor deles, fazendo algumas gotas de orvalho caírem como uma chuva suave. O momento parecia suspenso no tempo, carregado de palavras não ditas e perguntas não feitas. Você quer um café? Ele perguntou subitamente. Tem uma máquina italiana que faz um expresso decente, mesmo aqui no meio do nada. Helena hesitou. Parte dela queria fugir, manter-se fiel ao seu plano original de isolamento e autocura. Mas havia algo no modo como Miguel a olhava, uma mistura de curiosidade e algo mais profundo que a fez assentir. Um café seria bom, ela respondeu, surpreendendo a si mesma. Caminharam lado a lado até a cabana dele, mantendo uma distância, segura entre si. O silêncio entre eles era denso, carregado de memórias compartilhadas e caminhos divergentes. A cabana de Miguel era maior que a dela, mas mantinha a mesma simplicidade rústica. Através das janelas, Helena pôde ver estantes cheias de livros e um laptop fechado sobre uma mesa de trabalho. Enquanto Miguel preparava o café, Helena observava discretamente o ambiente. Foi então que seu olhar captou algo que fez seu coração acelerar. Em uma prateleira parcialmente escondida, uma fotografia antiga em um porta-retrato simples. Era uma foto deles, jovens e sorridentes,
tirada em um tempo em que o futuro parecia uma tela em branco, cheia de possibilidades. Você guardou, ela murmurou, sem conseguir conter a surpresa em sua voz. Miguel parou o que estava fazendo, seus olhos encontrando a fotografia que ela observava. Por um momento, pareceu que ele iria dizer algo, mas apenas assentiu levemente, voltando sua atenção para o café. O aroma do café preenchia o ambiente, enquanto Helena e Miguel se sentavam em lados opostos de uma mesa rústica. O silêncio, entre eles, era pontuado apenas pelo tilintar das xícaras e o crepitar suave da lenha na lareira. Através da janela, nuvens pesadas anunciavam mais uma tempestade se aproximando. Então, você abandonou tudo para viver nas montanhas, Helena comentou, tentando manter um tom casual enquanto seus dedos brincavam com a borda da xícara. Miguel esboçou um sorriso enigmático. Não abandonei exatamente. Digamos que estou redefinindo prioridades. A empresa continua funcionando, mas decidi que precisava de um tempo para pensar. O famoso CEO Miguel Andrade, precisando de tempo para pensar? As revistas de negócios teriam um dia de campo com essa informação. Ela provocou levemente, surpreendendo a si mesma com a facilidade com que caía em um padrão familiar de conversa com ele. As revistas não sabem de muita coisa, ele respondeu, seu olhar se tornando mais intenso. Como não sabem que aquele jovem fotógrafo que sempre me acompanhava nos eventos corporativos era você? Helena sentiu seu rosto esquentar. Era verdade. Nos primeiros anos após a separação, ela havia conseguido alguns trabalhos fotografando eventos empresariais. Mais de uma vez, tinha fotografado Miguel de longe, protegida pela lente de sua câmera, sem que ele soubesse que era ela por trás do equipamento. Era apenas um trabalho, ela murmurou. Mas ambos sabiam que havia mais naquela história. Um trovão distante fez as janelas estremecerem. Miguel se levantou para acender mais algumas luzes, e Helena notou uma pilha de jornais antigos, cuidadosamente organizados em uma estante. Na primeira página de um deles, uma manchete chamou sua atenção. Império Andrade sob nova direção. Herdeiro mais jovem assume controle total dos negócios. Foi depois daquela matéria que decidi que precisava de uma pausa, Miguel comentou, notando seu interesse. O preço do sucesso começou a parecer alto demais. Helena assentiu, compreendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Às vezes precisamos nos perder para nos encontrar de novo, ela disse mais para si mesma do que para ele. O silêncio que se seguiu foi interrompido por um som metálico. Algo havia caído da estante quando Miguel moveu os jornais. Era uma pequena caixa de metal, antiga e um pouco enferrujada. Dela, diversos recortes de jornal se espalharam pelo chão. Enquanto ajudava a recolher os papéis, Helena congelou ao reconhecer seu próprio rosto em um dos recortes. Era uma pequena nota sobre uma exposição fotográfica que ela havia realizado anos atrás. Na foto, ela sorria, jovem e confiante, segurando sua câmera. Ao lado desta, havia outras notícias sobre ela. Pequenas menções em colunas sociais, críticas de suas exposições, até mesmo um artigo sobre um prêmio de fotografia que havia ganho. Você guardou tudo isso? Ela perguntou, sua voz tremendo levemente. Miguel não respondeu imediatamente. Pegou os recortes das mãos dela com cuidado, guardando-os novamente na caixa. Eu nunca deixei de acompanhar sua vida, Helena, mesmo de longe. A confissão pairou no ar entre eles, pesada de significados não ditos. Helena sentiu seu coração acelerar, lutando contra uma onda de emoções que ameaçava transbordar. A chuva começou a cair lá fora, primeiro suave, depois com mais intensidade. Por que você nunca... Ela começou, mas sua voz falhou. Por que nunca entrei em contato? Ele completou, seu olhar fixo na chuva através da janela. Porque algumas vezes o timing da vida não colabora conosco. Quando finalmente tive coragem de procurar você novamente, soube que estava noiva. Helena sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Seu noivado com Ricardo, que havia terminado há menos de um ano, tinha sido um erro desde o início. Uma tentativa desesperada de seguir em frente, de construir algo estável.
Depois de anos de relacionamentos superficiais. Isso foi um erro, ela admitiu, surpreendendo a si mesma com a honestidade. Um dos muitos que cometi tentando fugir do passado. Miguel se virou para ela, seus olhos carregando uma intensidade que fez Helena estremecer. E agora, ainda está fugindo? Antes que ela pudesse responder, um clarão intenso iluminou toda a cabana, seguido de um trovão ensurdecedor. As luzes piscaram e se apagaram, deixando-os na penumbra, iluminados apenas pelo fogo da lareira. Na escuridão repentina, os contornos dos móveis dançavam com as sombras projetadas pelo fogo da lareira. Helena permaneceu imóvel, consciente da presença de Miguel a poucos passos de distância. O som da chuva intensificava-se lá fora, criando uma cortina líquida que os isolava do resto do mundo. "Acho que vou precisar de velas", Miguel comentou, sua voz soando mais próxima do que Helena esperava. Ela o ouviu se movimentar pela cabana, abrindo gavetas e armários. "Deixe-me ajudar", ela ofereceu, levantando-se. Seus olhos já começavam a se adaptar à penumbra, e ela conseguiu distinguir a silhueta dele próxima a um armário antigo. Enquanto procuravam as velas, seus dedos se tocaram acidentalmente sobre uma superfície de madeira. O contato, embora breve, enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Helena. Ela recuou instintivamente, derrubando algo que fez um barulho surdo ao atingir o chão. "Espere. Deixe-me ver o que caiu", Miguel disse, abaixando-se. "É uma caixa antiga. Não sabia que ainda estava aqui." À luz tremeluzente da lareira, Helena viu Miguel examinar uma caixa de madeira entalhada, suas mãos passando sobre os detalhes do objeto com uma familiaridade que sugeria reconhecimento. Isso pertencia aos antigos donos da cabana. Ele explicou, sua voz carregando uma nota de nostalgia. "Encontrei quando comprei o lugar, mas nunca tive coragem de abrir." Helena sentou-se ao lado dele no chão, curiosa. "Por que não?" "Porque algumas vezes é melhor deixar o passado em paz", ele respondeu, mas suas mãos já trabalhavam na fechadura enferrujada. A caixa se abriu com um rangido suave, revelando seu conteúdo. Cartas antigas, fotografias amareladas e um diário com capa de couro. Helena pegou uma das fotografias com cuidado. Mostrava um casal jovem em frente à cabana, provavelmente décadas atrás. Seus sorrisos radiantes contrastavam com a simplicidade do cenário. "Olhe isso", Miguel murmurou, segurando o diário. As páginas estavam preenchidas com uma caligrafia delicada e regular. "É datado de 1962. Helena se aproximou para ler, e o movimento fez com que seus ombros se tocassem. Nenhum dos dois se afastou. À luz bruxuleante do fogo, começaram a ler a primeira entrada. "Querido diário, hoje chegamos à cabana. Thomas. Diz que é loucura abandonar tudo pela incerteza destas montanhas, mas pela primeira vez em anos me sinto verdadeiramente livre. O ar aqui tem gosto de possibilidades." As palavras os transportaram para outra época, outra história de amor e recomeços. Helena sentiu um nó na garganta ao perceber os paralelos com sua própria situação. A mulher do diário, como ela, havia buscado as montanhas em busca de um novo começo. Ela era fotógrafa também, Miguel comentou, virando algumas páginas. Entre elas, negativos antigos haviam sido cuidadosamente preservados. "Olhe as anotações sobre luz e composição nas margens." A tempestade rugia lá fora, mas dentro da cabana o tempo parecia ter parado. Helena e Miguel continuaram lendo, suas cabeças próximas, compartilhando aqueles fragmentos de uma história de amor do passado. O diário falava de escolhas difíceis, de coragem para recomeçar, de amor encontrado nos lugares mais inesperados. Como será que terminou a história deles? Helena perguntou suavemente, fechando o diário após lerem várias páginas. "Talvez algumas histórias não precisem terminar", Miguel respondeu, seu olhar encontrando o dela na semi-escuridão. "Talvez elas apenas continuem de formas diferentes." Um relâmpago iluminou o ambiente por um instante, revelando a proximidade entre eles. Helena podia sentir o calor do corpo de Miguel, ouvir sua respiração suave.
O ar parecia carregado de eletricidade que nada tinha a ver com a tempestade. Eu deveria ir, ela disse, sua voz quase um sussurro. Está ficando tarde. Está chovendo muito forte, Miguel observou, uma preocupação genuína em sua voz. Talvez seja melhor esperar a tempestade passar. Como que para enfatizar suas palavras, um trovão particularmente forte sacudiu as janelas da cabana. Helena estremeceu involuntariamente, e Miguel, num gesto automático, colocou sua mão sobre a dela. O toque da mão de Miguel sobre a sua provocou em Helena uma avalanche de memórias. Lembrou-se da primeira vez que ele segurou sua mão há tantos anos, durante uma exposição de fotografia na faculdade. Na época, ela era apenas uma estudante apaixonada por arte, e ele, um jovem empresário, começando a assumir os negócios da família. Você se lembra daquela exposição? Ela perguntou, sua voz quase inaudível sobre o som da chuva. A primeira vez que nos conhecemos? Miguel sorriu no escuro, e mesmo com pouca luz, Helena pôde ver o brilho nostálgico em seus olhos. Como poderia esquecer? Você estava explicando a teoria por trás de uma fotografia em preto e branco. Falava sobre como as sombras eram tão importantes quanto a luz. E você foi o único que parou para realmente ouvir, ela completou, permitindo-se sorrir com a lembrança. Todos os outros visitantes passavam direto, mas você ficou ali fazendo perguntas, genuinamente interessado. Um trovão distante reverberou pela cabana, fazendo as janelas estremecerem. Helena se levantou, caminhando até a janela para observar a tempestade. A chuva caía em cortinas densas, transformando a paisagem em um borrão indistinto. Sabe o que mais me lembro? Daquela noite, Miguel disse, juntando-se a ela perto da janela. Como seus olhos brilhavam quando você falava sobre fotografia. Era como se você tivesse descoberto todos os segredos do universo através daquela lente. Helena sentiu um aperto no peito. Durante anos após a separação, tinha guardado sua câmera, como se fotografar fosse algo que pertencesse exclusivamente àquela época de sua vida. Perdi isso em algum momento do caminho, ela admitiu. Não só a fotografia, mas aquele entusiasmo, aquela certeza de que estava no caminho certo. E agora? Miguel perguntou suavemente. O que você procura aqui nas montanhas? Antes que Helena pudesse responder, um barulho vindo do sótão chamou sua atenção. Era como se algo tivesse caído. Deve ser o vento, Miguel comentou, pegando uma lanterna de uma gaveta próxima. Mas é melhor verificar, quer vir comigo? Helena assentiu, seguindo-o até a escada que levava ao sótão. O feixe de luz da lanterna dançava nas paredes, criando sombras misteriosas. O sótão era um espaço amplo, coberto de poeira e cheio de objetos cobertos por lençóis brancos. Nunca tinha subido aqui, Miguel confessou, movendo a luz da lanterna pelo ambiente. Quando comprei a cabana, deixei tudo como estava. Um objeto parcialmente coberto por um lençol empoeirado chamou a atenção de Helena. Ao se aproximar, percebeu que era um cavalete antigo e nele uma tela coberta. Com cuidado, removeu o tecido, revelando uma pintura que fez seu coração saltar. Era uma reprodução quase exata da vista que se tinha da varanda da cabana, mas décadas mais antiga. É a mesma artista do diário, Helena sussurrou, notando a assinatura. No canto inferior da tela, Sarah Montgomery, 1962. Enquanto examinavam a pintura, outros objetos começaram a contar sua própria história. Havia mais telas, fotografias emolduradas, cartas amareladas pelo tempo. Era como se o sótão guardasse não apenas objetos, mas fragmentos de vidas vividas intensamente. Olhe isso, Miguel chamou segurando um envelope antigo. Dentro dele, uma carta datada de 1963 começava com palavras que fizeram Helena prender a respiração. Meu amor, se esta carta chegar até você... A luz da lanterna tremeu levemente nas mãos de Miguel enquanto ele lia em voz alta. Saiba que cada decisão que tomei foi pensando em nós. O mundo lá fora pode não entender nossas escolhas, mas aqui nas montanhas encontrei a coragem que nunca tive na cidade. Às vezes,
É preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos. As palavras de Sarah, escritas há tantas décadas, pareciam ecoar seus próprios sentimentos, suas próprias batalhas internas. Quando ergueu o olhar, encontrou Miguel, a observando com uma intensidade que fez seu coração acelerar. É incrível como algumas histórias parecem se repetir. Ele murmurou, dando um passo em sua direção. No espaço confinado do sótão, iluminado apenas pela luz tremulante da lanterna, o mundo exterior parecia ter desaparecido completamente. O silêncio no sótão era quebrado apenas pelo som abafado da chuva no telhado e suas respirações. Helena segurava a carta de Sarah com mãos trêmulas, sentindo o peso da história que aquelas palavras carregavam. Miguel permanecia próximo, seu calor corporal uma presença constante que ela não podia ignorar. "Tem mais cartas", ele disse, movendo a luz da lanterna para uma pequena caixa de madeira entalhada. Dentro dela, dezenas de envelopes organizados por data contavam a história de Sarah e Thomas através dos anos. Helena pegou uma das cartas mais recentes, datada de 1980. "Meu amor, depois de todos esses anos, olho pela janela e vejo as mesmas montanhas que nos trouxeram até aqui. Cada amanhecer me lembra por que escolhemos este caminho, porque decidimos confiar no que sentíamos." "Eles ficaram juntos", Helena sussurrou, uma mistura de admiração e melancolia em sua voz. "Apesar de tudo, encontraram um jeito." "Nem todas as histórias precisam terminar em separação", Miguel respondeu suavemente, sua voz carregada de significado. Um relâmpago iluminou o sótão através da pequena janela circular, revelando, por um instante, as feições de Miguel com clareza cristalina. Helena viu nele não apenas o empresário bem-sucedido que as revistas retratavam, mas também o jovem idealista que havia conhecido anos atrás. "Por que nunca me contou sobre a carta?" Ela perguntou repentinamente, a pergunta escapando antes que pudesse contê-la. Miguel ficou tenso por um momento. "Que carta?" "A que você mencionou ter escrito. Mais cedo você disse que tinha me escrito uma carta anos atrás." O silêncio que se seguiu foi pesado. Miguel desviou o olhar, movendo-se para perto da janela do sótão. A chuva continuava, caindo com força, criando padrões hipnóticos no vidro embaçado. "Era uma explicação", ele finalmente respondeu, sua voz baixa mas firme, "sobre por que tive que partir daquela maneira. Sobre a pressão da família, as ameaças veladas de me deserdar se não assumisse imediatamente os negócios. Sobre como eu pensava estar te protegendo ao me afastar." Helena sentiu seu coração apertar. "Mas eu nunca recebi essa carta." "Eu sei. Descobri isso anos depois, quando encontrei Sofia em um evento beneficente." O nome fez Helena congelar. Sofia havia sido sua melhor amiga na época, sua confidente durante o período mais difícil. Após a partida de Miguel, "Sofia?" Ela perguntou, sua voz tremendo levemente. "O que ela tem a ver com isso?" Miguel se virou para encará-la, seus olhos refletindo a luz da lanterna. Ela confessou, depois de algumas taças de champanhe, que interceptou a carta. "Disse que estava te protegendo, que eu não era bom o suficiente para você, que você merecia alguém que escolhesse você acima de tudo." Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Memórias de Sofia a consolando, alimentando sua raiva e decepção com Miguel, começaram a fazer um sentido terrível. Precisou se apoiar em uma antiga cômoda para manter o equilíbrio. "Todos esses anos", ela murmurou, sua voz embargada. "Todos esses anos, eu pensei que você simplesmente tinha ido embora sem olhar para trás. E eu pensei que você tinha lido a carta e decidido que não valia a pena esperar." Miguel respondeu, dando um passo em sua direção. "Que você tinha escolhido seguir em frente sem olhar para trás." A revelação pairava entre eles como uma nuvem densa, carregada de possibilidades perdidas e caminhos não trilhados. Lá fora, a tempestade começava a diminuir, mas dentro do sótão, uma tempestade diferente estava apenas começando. O resto da noite passou como um borrão para Helena. Depois das revelações no sótão, ela havia retornado à sua cabana, em um estado de entorpecimento emocional.
mal registrando a chuva que ainda caía suavemente. O sono não veio facilmente, e quando finalmente adormeceu, seus sonhos foram povoados por fragmentos do passado, misturados com as palavras das cartas de Sarah. O amanhecer trouxe consigo um céu limpo e uma claridade que parecia quase dolorosa. Helena se levantou cedo, seus pensamentos ainda um turbilhão confuso de emoções e questionamentos. Pegou sua câmera e saiu para fotografar, esperando que o ato familiar pudesse ajudá-la a organizar seus pensamentos. O ar estava fresco após a tempestade e pequenas gotas de orvalho brilhavam como diamantes na vegetação. Enquanto caminhava, cada clique do obturador parecia capturar não apenas imagens, mas também fragmentos de sua própria história, que precisavam ser reexaminados sob essa nova luz. Foi quando chegou a uma pequena clareira que encontrou algo inesperado. Uma antiga caixa de correio enferrujada, meio escondida entre as árvores. Parecia ter sido esquecida ali há décadas, coberta de musgo e parcialmente inclinada. Com cuidado, abriu a portinhola enferrujada. Dentro, protegido da umidade por um envelope plástico já amarelado pelo tempo, havia um maço de cartas. Seu coração acelerou ao reconhecer a caligrafia elegante de Sarah Montgomery. Eram mais cartas, aparentemente nunca entregues, todas endereçadas a Thomas. Com mãos trêmulas, Helena abriu a primeira carta. Meu querido Thomas, deixo estas cartas, aqui nosso lugar secreto, porque sei que um dia você virá procurá-las. Cada palavra que escrevi carrega consigo um pedaço do meu coração, uma verdade que o mundo lá fora talvez nunca entenda. Helena sentou-se em um tronco caído próximo, absorvida pela leitura. As cartas revelavam uma história de amor que ecoava dolorosamente com sua própria experiência. Mal-entendidos, interferências externas, escolhas difíceis. Sarah escrevia sobre seus medos, suas esperanças, sua fé inabalável no amor que compartilhavam. O que você encontrou? A voz de Miguel a sobressaltou. Ele estava parado na entrada da clareira, observando-a com uma expressão curiosa. Mas, cartas de Sarah, Helena respondeu erguendo os envelopes. Em uma antiga caixa de correio. Parece que este era um lugar especial para eles. Miguel se aproximou, sentando-se ao seu lado no tronco. O calor de sua presença era simultaneamente reconfortante e perturbador. Você sempre teve um dom para encontrar histórias escondidas. Ele comentou, um leve sorriso em seus lábios. Diferente de você, que sempre preferiu esconder as suas, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a ponta de amargura em sua voz. O sorriso de Miguel desapareceu. Helena, ele começou, mas ela o interrompeu. Por que você não tentou me encontrar depois? Depois de descobrir sobre Sofia e a carta, por que não veio me procurar? A pergunta pairou entre eles, pesada como as nuvens de tempestade da noite anterior. Miguel ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos nas montanhas distantes. Porque quando descobri a verdade, você já estava construindo sua vida com outra pessoa, ele finalmente respondeu. Vi as fotos do seu noivado nas redes sociais. Você parecia feliz. Quem era eu para reaparecer e possivelmente destruir isso? Helena deixou escapar uma risada sem humor. Feliz? Eu estava tentando desesperadamente convencer a mim mesma de que aquilo era o que eu queria. Um relacionamento seguro, previsível, sem surpresas ou grandes emoções. Exatamente o oposto do que tivemos. E agora? Miguel perguntou, sua voz suave, mas intensa. O que você quer agora? Helena olhou para as cartas em suas mãos, pensando em Sarah e Thomas, em todas as histórias de amor que precisaram lutar contra o tempo e as circunstâncias para sobreviver. Quando ergueu os olhos para Miguel, viu nele não apenas o passado que compartilhavam, mas também todas as possibilidades que ainda não haviam explorado. O momento foi interrompido pelo som estridente de um celular. Miguel fechou os olhos por um instante, uma expressão de frustração cruzando seu rosto antes que ele pegasse o aparelho do bolso. É a empresa, ele disse, após checar a tela. Preciso atender. Helena assentiu, observando-o se afastar entre as árvores enquanto falava ao telefone.
Sua postura havia mudado completamente. Os ombros mais tensos, a voz mais firme e profissional. Era como assistir a uma transformação, do Miguel que ela conhecia para o empresário que o mundo esperava que ele fosse. Aproveitou o momento sozinha para continuar explorando as cartas de Sara. Uma, em particular, chamou sua atenção. Estava datada exatamente 1 ano após a primeira que haviam encontrado. Thomas, meu amor. Hoje faz 1 ano desde que escolhemos este lugar como nosso refúgio. As pessoas na cidade não entendem por que abandonei minha carreira promissora como artista para viver nas montanhas. Dizem que estou desperdiçando meu talento. Mas elas não veem o que eu vejo através das minhas lentes. A verdadeira beleza está na coragem de escolher seu próprio caminho, mesmo quando todos dizem que você está cometendo um erro. O som de passos se aproximando fez Helena erguer os olhos. Miguel retornava, mas sua expressão estava diferente, preocupada. Problemas? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. A diretoria está pressionando por mudanças importantes, ele respondeu, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Querem que eu retorne à cidade imediatamente para uma série de reuniões cruciais. Helena sentiu seu coração apertar. Era como se o mundo real estivesse invadindo brutalmente a bolha de paz que haviam construído nas montanhas. Quando... Você precisa partir? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. O helicóptero da empresa está a caminho. Chega em algumas horas. Miguel se sentou novamente ao seu lado, pegando uma das cartas de Sara. Sabe o que é irônico? Vim para cá buscando escapar exatamente desse tipo de pressão. E encontrou mais do que esperava. Helena completou suavemente. Muito mais, ele concordou, seus olhos encontrando os dela. Helena, eu... Não, ela o interrompeu gentilmente. Não diga nada agora. Não quando você está prestes a partir novamente. Miguel pegou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dela. Não é como da última vez, ele insistiu. Eu voltarei, se você quiser que eu volte. Helena olhou para suas mãos unidas, pensando em todos os anos perdidos, em todos os mal-entendidos que os haviam separado. Como posso ter certeza? Ela sussurrou. Em resposta, Miguel tirou algo do bolso de sua jaqueta. Era uma chave antiga, provavelmente da cabana. Fique com ela, ele disse. Não apenas a chave da cabana, mas também a promessa de que voltarei assim que resolver essa situação. E depois? Helena perguntou, aceitando a chave. O que acontece quando você voltar? Depois, ele respondeu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Podemos tentar descobrir se algumas histórias merecem uma segunda chance. O som distante de um helicóptero começou a ecoar entre as montanhas. Helena fechou os olhos, sentindo o peso da chave em sua mão e o calor da presença de Miguel ao seu lado. Quando os abriu novamente, uma decisão começava a se formar em sua mente. Uma que poderia mudar tudo. O barulho do helicóptero se dissipou. No horizonte, deixando Helena sozinha com o silêncio das montanhas e o peso das palavras não ditas. Em suas mãos, a chave da cabana de Miguel parecia queimar, um lembrete tangível de promessas e possibilidades. Retornou à cabana dele, agora vazia, mas ainda impregnada com sua presença. Sobre a mesa da cozinha, a xícara de café pela metade contava a história de uma partida apressada. Helena caminhou pelo espaço, seus dedos deslizando sobre os móveis, absorvendo cada detalhe que antes não havia notado. Foi quando seu olhar caiu sobre um laptop fechado em cima da escrivaninha. Ao lado dele, um post-it amarelo com a senha rabiscada às pressas. Helena Montanha 2024. Seu coração deu um salto ao perceber que mesmo a senha dele carregava seu nome. Com mãos trêmulas, ligou o computador. Na área de trabalho, uma pasta chamou sua atenção imediatamente. Projeto Recomeço. Dentro dela, encontrou dezenas de documentos detalhando planos para transformar a região em um centro de retiros artísticos, com estúdios de fotografia, ateliês e espaços para exposições. Então era isso que você estava planejando, ela murmurou para o silêncio da cabana, enquanto examinava os documentos. Os planos eram meticulosos, incluindo a preservação da natureza local e o envolvimento da comunidade. Em um dos arquivos,
encontrou uma nota pessoal. Talvez seja loucura construir tudo isso na esperança de que um dia nossos caminhos se cruzem novamente. Mas se aprendi algo com o tempo, é que alguns sonhos merecem o risco. Helena fechou o laptop, sentindo-se overwhelmed pelas descobertas. Precisava de ar. Pegou sua câmera e saiu para caminhar, deixando seus pés a guiarem enquanto sua mente processava tudo o que havia acontecido nas últimas 24 horas. O sol da tarde pintava as montanhas com tons dourados, criando um cenário perfeito para fotografar. Helena se permitiu perder-se em seu ofício, capturando imagens que contavam não apenas a história da paisagem, mas também de sua própria jornada emocional. Foi durante essa caminhada que encontrou algo intrigante, uma antiga trilha quase escondida pela vegetação. Seguindo-a, chegou a uma pequena construção de pedra parcialmente coberta por era. Era um antigo estúdio de fotografia, a julgar pelos equipamentos vintage abandonados em seu interior. Não pode ser coincidência, ela pensou, explorando o espaço. Nas paredes, fotografias desbotadas mostravam a região décadas atrás. Em uma delas, reconheceu Sarah Montgomery, sorrindo ao lado de seu equipamento fotográfico, com as mesmas montanhas ao fundo que Helena acabara de fotografar. Em um canto encontrou um baú antigo. Dentro dele, além de equipamentos fotográficos bem preservados, havia um envelope endereçado a quem encontrar este lugar. Com cuidado, Helena abriu a carta amarelada pelo tempo. Querido viajante, se você encontrou este lugar, não foi por acaso. Este estúdio foi meu refúgio, meu espaço sagrado onde pude ser verdadeiramente eu mesma. Aqui, aprendi que a arte não é apenas sobre capturar imagens, mas sobre preservar momentos de verdade. Para o fotógrafo que encontrar este espaço, ele agora é seu. Use-o com sabedoria. E lembre-se, às vezes precisamos nos perder para descobrir quem realmente somos. Com amor, Sarah Montgomery. Helena sentou-se no chão empoeirado do estúdio, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Era como se Sarah tivesse deixado aquela mensagem especialmente para ela, atravessando décadas para oferecer exatamente as palavras de que precisava ouvir. Pegou seu celular, os dedos pairando sobre o número de Miguel. Havia tanto que queria dizer a ele, tantas descobertas para compartilhar, mas algo a fez hesitar. Algumas revelações, ela pensou, mereciam mais do que uma simples chamada telefônica. Os dias seguintes passaram em um ritmo diferente para Helena. O antigo estúdio de Sarah tornou-se seu refúgio, um espaço onde passava horas limpando, organizando e, principalmente, fotografando. Os equipamentos vintage, após uma cuidadosa restauração, ainda funcionavam perfeitamente, permitindo que ela experimentasse técnicas antigas de fotografia. Uma manhã, enquanto revelava algumas fotos no pequeno laboratório improvisado que havia montado, Helena recebeu uma mensagem inesperada. Era de Júlia, sua antiga editora na revista de fotografia onde trabalhara. Helena, preciso falar com você urgentemente. Suas fotos antigas do Miguel Andrade estão circulando na internet e causando furor. Aparentemente, alguém hackeou seu antigo portfólio online e vazou as imagens. A imprensa está especulando sobre vocês dois. Com as mãos trêmulas, Helena abriu os sites de notícias. Lá estavam elas, fotografias que havia tirado de Miguel há anos durante os eventos corporativos. Fotos que captavam não apenas o empresário bem-sucedido, mas momentos de vulnerabilidade, olhares perdidos, sorrisos genuínos que ela conseguia capturar justamente por conhecê-lo tão bem. As manchetes especulavam sobre o relacionamento entre o famoso empresário e a misteriosa fotógrafa. Algumas publicações já haviam descoberto sua identidade e retraçado sua história até o presente, incluindo sua súbita mudança para as montanhas. Império Andrade em transformação. CEO abandona reunião crucial e se isola nas montanhas. O amor secreto do empresário Miguel Andrade. A história por trás das fotografias. Helena Mendes, a fotógrafa que capturou mais que imagens. Enquanto lia as reportagens, seu celular não parava de tocar.
Antigas amizades, colegas de trabalho, até mesmo Sofia tentou fazer contato. Helena ignorou todas as chamadas, sentindo-se sobrecarregada com a súbita exposição. Foi então que encontrou um e-mail de Miguel. Helena, imagino que você já tenha visto as notícias. Não se preocupe com a exposição das fotos. Na verdade, elas me fizeram perceber algo importante. Em cada imagem que você capturou, vejo não apenas quem eu era, mas quem eu sempre quis ser. Você enxergou através das máscaras que eu usava, muito antes de eu mesmo conseguir fazer isso. A reunião com a diretoria não foi sobre negócios. Foi sobre mudanças. Mudanças que venho planejando há meses, desde que comprei a cabana. O projeto Recomeço não é apenas um sonho. É minha resposta para anos vivendo uma vida que não era verdadeiramente minha. Tomei uma decisão que vai chocar muita gente. Estou me afastando da presidência do grupo. Não é um fim, mas uma transformação. Quero criar algo significativo aqui nas montanhas, algo que una arte e natureza, que permita que outras pessoas encontrem seu próprio caminho para a verdade. Mas antes de anunciar qualquer coisa publicamente, preciso saber: qual é a sua verdade, Helena? O que você realmente quer? Estarei de volta em 3 dias. A decisão sobre o que acontece depois é sua. Miguel. Helena releu o e-mail várias vezes, cada palavra reverberando em seu coração. Olhou ao redor do estúdio de Sara, para as fotografias que havia tirado nos últimos dias, para os planos que começava a formar em sua mente para aquele espaço. Pegou sua câmera e saiu do estúdio, caminhando até encontrar o ponto perfeito com vista para as montanhas. O sol começava a se pôr, criando um espetáculo de cores no céu. Enquanto fotografava, percebeu que já sabia sua resposta. Na verdade, talvez sempre tivesse sabido. O estúdio de Sara havia se transformado nos últimos dias. Helena dedicou cada momento livre à sua restauração, limpando janelas embaçadas pelo tempo, organizando equipamentos antigos, criando um espaço que mesclava o charme vintage com possibilidades contemporâneas. Cada canto contava uma história. As marcas na parede onde Sara costumava pendurar suas fotos, as anotações à mão sobre técnicas de iluminação, os pequenos detalhes que sobreviveram ao tempo. Em meio à reorganização, Helena descobriu um alçapão escondido sob um tapete desgastado. Dentro encontrou uma coleção de álbuns fotográficos cuidadosamente preservados. As imagens contavam a história da região através das décadas. As primeiras famílias que se estabeleceram ali, a construção das cabanas, celebrações comunitárias, a evolução da paisagem. Sara não era apenas uma fotógrafa. Helena murmurou para si mesma, folheando os álbuns. Ela era a guardiã da memória deste lugar. A descoberta despertou algo em Helena. Usando seu laptop, começou a criar um projeto que unia passado e presente. Digitalizou as fotos antigas de Sara, intercalando-as com suas próprias imagens da região, criando uma narrativa visual que atravessava o tempo. O trabalho a mantinha focada, ajudando-a a processar não apenas suas emoções, mas também a crescente atenção da mídia. Foi durante uma dessas sessões de digitalização que recebeu uma ligação de Júlia, sua antiga editora. Helena, você precisa ver isso. A história de vocês viralizou de uma forma inesperada. Não são apenas as fofocas ou especulações. As pessoas estão verdadeiramente tocadas pela história de amor que suas fotografias contam. Que história de amor? Helena perguntou confusa. Aqui está nas entrelinhas de cada foto que você tirou dele. A forma como você o capturou é como se cada imagem fosse uma carta de amor não enviada. E agora, com ele abandonando tudo para viver nas montanhas, bem, você criou acidentalmente a história romântica do ano. Helena desligou o telefone, sentindo-se simultaneamente exposta e validada. Suas fotografias, que sempre foram sua forma mais honesta de expressão, haviam revelado ao mundo um amor que ela mesma tentara negar por tanto tempo. Naquela noite, enquanto organizava uma exposição improvisada no estúdio com suas novas fotos, Helena recebeu uma mensagem inesperada. Era de Sofia. Sei que não mereço seu perdão,
O que fiz há anos atrás. Achei que estava te protegendo, mas na verdade estava projetando meus próprios medos em você. Ver suas fotos agora, a forma como você sempre o viu, percebi quanto mal causei. Sinto muito, Helena, verdadeiramente sinto muito. Helena releu a mensagem várias vezes, sentindo o peso dos anos de mágoa e mal-entendidos começar a se dissipar. Pegou sua câmera e saiu para a varanda do estúdio, onde o pôr do sol pintava o céu em tons de rosa e dourado. Enquanto fotografava, pensou em como a luz sempre revelava a verdade das coisas. Como Sara havia usado sua arte para preservar não apenas imagens, mas emoções, histórias, momentos de transformação. Como suas próprias fotografias haviam inconscientemente documentado sua história de amor com Miguel, mesmo quando ela tentava negá-la. O som de um carro se aproximando chamou sua atenção. Seu coração acelerou ao reconhecer o veículo. Era o mesmo que costumava ver estacionado na empresa de Miguel anos atrás, quando fotografava eventos corporativos. Mas agora, o momento era diferente. A luz era diferente. Tudo era diferente. Miguel estava voltando 2 dias antes do previsto. E Helena, com sua câmera em mãos e o coração batendo acelerado, finalmente sabia exatamente o que queria fotografar. O carro estacionou em frente ao estúdio e, por um momento, ninguém se moveu. Helena manteve a câmera erguida, capturando o instante exato em que Miguel saiu do veículo, sua silhueta recortada contra o céu flamejante do entardecer. Ele parecia diferente, não apenas pela roupa casual que substituía os costumeiros ternos, mas por algo em sua postura, uma leveza que ela nunca havia visto antes. Você encontrou o estúdio de Sara, ele disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação maravilhada, observando as mudanças que Helena havia feito no espaço. Na verdade, acho que ele me encontrou, ela respondeu baixando a câmera. Como você sabia da sua existência? Miguel sorriu, subindo os degraus da varanda. Está nos planos do projeto Recomeço. Sara deixou documentos sobre este lugar nos registros da propriedade. Eu só não sabia exatamente onde ficava ou que você o encontraria. Primeiro, Helena o conduziu para dentro do estúdio, onde sua exposição improvisada cobria as paredes. Fotografias antigas de Sara se mesclavam com suas imagens recentes, criando um diálogo visual através do tempo. Miguel parou diante de uma série particular. Eram as fotos que ela havia tirado dele ao longo dos anos, agora reveladas em grande formato. Então é assim que você sempre me viu, ele murmurou, estudando as imagens com intensidade. É assim que você sempre foi. Helena respondeu suavemente. Por trás dos ternos caros e das reuniões de diretoria, este é o verdadeiro Miguel que eu conheci, o que amava a arte e tinha sonhos maiores que aquele escritório no último andar. Miguel se virou para ela, seus olhos brilhando com emoção contida. Sabe por que voltei antes? A diretoria finalmente aceitou minha proposta. O projeto Recomeço foi aprovado, mas com uma condição. Qual? Helena perguntou, seu coração acelerando. Eles querem que seja um projeto conjunto, não apenas um centro de retiros artísticos, mas um espaço que una arte e preservação ambiental. E eles viram suas fotografias, Helena. A forma como você captura a essência deste lugar. Eles querem você como diretora artística do projeto. Helena sentiu o mundo girar por um momento. Mas, e a exposição não autorizada das fotos? A invasão de privacidade. Miguel riu suavemente. Aquilo foi obra de Júlia, sua antiga editora. Ela encontrou as fotos em um backup antigo e percebeu que era a história perfeita para lançar o projeto. Só estava esperando o momento certo. Júlia? Mas Helena parou, lembrando-se das mensagens insistentes de sua ex-editora nos últimos dias. Ela sabia do projeto. Ela foi uma das primeiras pessoas que consultei quando comecei a planejar tudo isso, Miguel admitiu. Na verdade, foi ela quem me contou que você tinha se afastado da fotografia, que estava buscando um recomeço. E quando soube que você tinha vindo para as montanhas, você não pareceu surpreso em me encontrar aqui, Helena percebeu, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixando. Digamos que eu tinha esperança,
ele respondeu, dando um passo em sua direção. Mas nada disso importa se não for o que você quer. Esta é a sua decisão, Helena. Sem pressão, sem expectativas, apenas a verdade. Helena caminhou até uma das janelas do estúdio, observando as montanhas que agora conhecia tão bem. Pensou em Sarah e suas fotografias, em como ela havia escolhido este mesmo lugar para construir sua vida. Pensou no diário, nas cartas escondidas, nas histórias de amor que haviam sobrevivido ao tempo. Quando se virou para Miguel, tinha sua câmera nas mãos novamente. "Sabe qual é a parte mais importante da fotografia?" ela perguntou, enquadrando-o contra a luz dourada do fim de tarde. "Não é capturar o momento perfeito, é saber quando apertar o botão." O clique da câmera ecoou pelo estúdio, capturando o momento exato em que o último raio de sol iluminava o rosto de Miguel. Helena baixou o equipamento lentamente, sabendo que aquela fotografia seria diferente de todas as outras que já havia tirado dele. Não era mais um registro do passado, mas uma promessa de futuro. "Quero te mostrar uma coisa", ela disse, movendo-se para uma área do estúdio que havia organizado especialmente nos últimos dias. Em uma mesa antiga, havia disposto todos os documentos e fotografias que havia encontrado sobre a história do lugar, incluindo os planos originais do estúdio desenhados pela própria Sarah. Sarah não criou apenas um estúdio fotográfico. Helena explicou, mostrando os documentos a Miguel. Ela tinha uma visão maior. Queria criar um espaço onde arte e natureza pudessem coexistir, onde as pessoas pudessem reconectar-se com sua criatividade longe do caos urbano. Miguel examinou os papéis com interesse crescente. "Exatamente como o projeto Recomeço", ele murmurou, admirado com as coincidências. "Não são coincidências", Helena sorriu, pegando um envelope amarelado. "Encontrei esta carta endereçada aos futuros proprietários da terra", Sarah escreveu, "sobre sua visão para este lugar, sobre como esperava que um dia alguém continuasse seu legado. Ela acreditava que a arte tinha o poder de transformar vidas." Enquanto Miguel lia a carta, Helena continuou. "Nos últimos dias tenho pensado muito sobre recomeços, sobre como às vezes precisamos perder algo para encontrar algo maior. Sarah entendeu isso há décadas, e agora, de alguma forma, seu sonho encontrou eco em nós." "Helena", Miguel começou, mas ela ergueu a mão pedindo para continuar. "Deixe-me terminar", ela pediu suavemente. "Quando vim para as montanhas, estava fugindo da pressão, das expectativas, de mim mesma. Mas aqui, entre estas paredes antigas e estas histórias preservadas no tempo, encontrei muito mais que um refúgio. Encontrei um propósito." Movendo-se pelo estúdio, Helena começou a mostrar as transformações que havia planejado. "Podemos expandir o espaço, mantendo sua essência histórica. Criar workshops de fotografia analógica e digital, residências artísticas, programas de documentação ambiental. Não apenas um centro de retiros, mas um verdadeiro laboratório criativo em harmonia com a natureza." Seus olhos brilhavam enquanto compartilhava sua visão, e Miguel a observava com um sorriso crescente, reconhecendo nela a mesma paixão que o havia feito se apaixonar anos atrás. "E tem mais", ela continuou, caminhando até uma parede onde havia montado um mural com fotografias recentes. "Nos últimos dias, tenho fotografado as famílias que vivem nas redondezas, documentando suas histórias, suas tradições. Existe uma comunidade rica aqui, Miguel, pessoas que são parte desta terra há gerações. Qualquer projeto que fizermos precisa incluí-las, precisa respeitar e celebrar sua conexão com este lugar." Miguel se aproximou do mural, estudando as imagens que mostravam rostos sorridentes, mãos calejadas pelo trabalho, olhares que contavam histórias de gerações. "Você já começou", ele disse suavemente. "Em poucos dias, você já capturou a essência do que eu sonhava para este lugar." Helena sentiu seu coração acelerar com a proximidade dele. Talvez seja porque sempre compartilhamos a mesma visão, mesmo quando não sabíamos, mesmo quando a vida nos levou por caminhos diferentes. O sol havia se posto completamente agora, e a luz dourada foi substituída pela suave luminosidade das lâmpadas antigas do estúdio.
No silêncio que se seguiu, o tempo parecia suspenso, como se o próprio universo aguardasse a próxima palavra, o próximo gesto. Miguel se aproximou de uma das fotografias no mural, uma imagem particularmente tocante de um senhor idoso, ensinando sua neta a plantar mudas de pinheiro. "Sabe o que mais me impressiona em suas fotografias?" ele perguntou, sua voz suave na penumbra do estúdio. "Não é apenas a técnica ou a composição. É como você consegue capturar a esperança em cada frame." Helena se juntou a ele diante do mural, sentindo o calor de sua presença. "Aprendi isso com Sara", ela respondeu. Em seus diários, ela sempre falava sobre como a fotografia não é apenas sobre capturar o presente, mas sobre preservar possibilidades. Cada imagem é uma porta aberta para o futuro. "Como nós", Miguel comentou, virando-se para encará-la. "Sempre fomos uma possibilidade não realizada, não é? Mesmo durante todos esses anos separados, mesmo quando tentávamos seguir em frente, havia sempre essa sensação de algo inacabado." Helena sentiu sua garganta apertar com a emoção. "É por isso que precisamos fazer diferente desta vez", ela disse, sua voz firme apesar do tremor em seu coração. "Não quero apenas retomar de onde paramos. Quero construir algo novo, algo maior que nós dois." Miguel sorriu, pegando sua mão. "É exatamente por isso que a diretoria ficou tão impressionada com suas fotografias vazadas. Não eram apenas imagens de um CEO em eventos corporativos. Eram a prova de que você sempre enxergou além das aparências, sempre viu o potencial de transformação." Então, Helena hesitou, entrelaçando seus dedos com os dele. "Como fazemos isso? Como unimos nossos sonhos sem repetir os erros do passado?" Em resposta, Miguel a conduziu até sua mesa de trabalho, onde plantas e projetos estavam espalhados. "Primeiro, precisamos ser completamente honestos um com o outro, sobre nossos medos, nossas expectativas, nossos limites." Helena assentiu, pegando um dos esboços do projeto Recomeço. "E precisamos manter nossa independência. Não quero ser apenas a fotógrafa do seu projeto, Miguel. Quero ser uma parceira igualitária, com voz ativa nas decisões." "Nunca esperei menos de você", ele sorriu. "Na verdade, já incluí uma cláusula no contrato garantindo sua autonomia criativa total. O estúdio de Sara será seu domínio, para desenvolver como achar melhor." "E a empresa?", Helena perguntou, a preocupação evidente em sua voz. "Não quero que você abandone algo que construiu com tanto esforço." Miguel soltou sua mão para pegar um documento em sua pasta. "Aqui está o acordo que fechei com a diretoria. Continuarei como presidente do conselho, mas delegarei a gestão diária para uma equipe de confiança. Meu foco será desenvolver este projeto, transformar estas montanhas em um lugar onde arte e sustentabilidade possam florescer juntas." Helena examinou o documento, impressionada com a clareza e determinação com que Miguel havia planejado cada detalhe. Era um plano ousado que unia preservação ambiental, desenvolvimento sustentável e expressão artística. "Tem mais uma coisa", ela disse, caminhando até sua bolsa e retirando um envelope. "Enquanto você esteve fora, fiz alguns contatos. Vários fotógrafos e artistas renomados já demonstraram interesse em participar do projeto. Querem ministrar workshops, fazer residências artísticas, contribuir com suas experiências." Os olhos de Miguel brilharam com entusiasmo. "Então você já estava planejando aceitar?" "Estava planejando propor", ela corrigiu com um sorriso. "Mesmo que você não tivesse voltado com esta proposta, eu teria sugerido algo similar, porque pela primeira vez em muito tempo sei exatamente onde quero estar e o que quero construir." As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina para as montanhas. O antigo estúdio de Sara ganhou vida com o som de vozes animadas, o clique de câmeras e o arrastar de móveis sendo reorganizados. Helena coordenava a restauração com um cuidado quase reverencial, garantindo que cada mudança respeitasse a história do lugar. Uma manhã particularmente ensolarada, encontrou Helena e Miguel sentados na varanda do estúdio, xícaras de café, fumegantes nas mãos, enquanto revisavam os últimos detalhes do projeto.
A primeira fase de reformas estava quase concluída e o espaço já começava a tomar a forma que haviam sonhado. Olhe isso, Helena disse, mostrando a Miguel seu laptop. Recebi mais 3 propostas de artistas interessados em nossa primeira temporada de residências. Uma delas é Marina Santos, aquela fotógrafa documentarista que acompanha comunidades tradicionais. Miguel examinou os portfólios com interesse. Perfeito para o que planejamos. Ela poderia ajudar a documentar as histórias das famílias locais. O som de passos na escada da varanda interrompeu a conversa. Era Dona Zefa, uma das moradoras mais antigas da região, carregando uma cesta coberta por um pano bordado. Trouxe um café da manhã para vocês. Ela anunciou com um sorriso caloroso. Vocês trabalham tanto que às vezes esquecem de comer direito. Helena sorriu, fazendo espaço na mesa para a cesta. Nos últimos dias, a comunidade local havia se tornado parte integral do projeto. Não eram apenas sujeitos a serem fotografados, mas participantes ativos na construção daquele sonho. Dona Zefa, Helena chamou enquanto a senhora se preparava para sair. Encontrei algumas fotografias antigas da festa de São João que costumavam fazer aqui. O que acha de retomarmos a tradição este ano? Poderíamos usar o espaço do estúdio e dos jardins. Os olhos da senhora brilharam com a sugestão. Seria maravilhoso, minha filha. Faz anos que não celebramos como antigamente. Vou falar com as outras famílias. Depois que Dona Zefa partiu, Miguel observou Helena com um sorriso suave. Você tem um dom especial para conectar pessoas, ele comentou. É como se sempre soubesse exatamente como fazer todos se sentirem parte de algo maior. Helena corou, levemente com o elogio. Aprendi isso com Sara, na verdade. Nos diários dela, há várias histórias sobre como ela usava a fotografia para unir a comunidade. Não era apenas sobre tirar fotos, era sobre criar memórias compartilhadas. Um grupo de pássaros passou voando sobre suas cabeças, e Helena instintivamente pegou sua câmera para capturar o momento. Ao baixá-la, percebeu que Miguel a observava com uma intensidade que fez seu coração acelerar. O que foi? Ela perguntou. Estava pensando em como você parece diferente agora. Ele respondeu. Mais leve, mais você mesma. Helena refletiu sobre suas palavras. Era verdade. Nos últimos dias, havia recuperado não apenas sua paixão pela fotografia, mas também uma parte de si mesma que pensava ter perdido. É porque, finalmente, entendi algo, ela disse, virando-se para encará-lo. Todos estes anos pensei que precisava escolher entre amor e carreira, entre sonhos pessoais e compromissos. Mas aqui, neste lugar, com este projeto, descobri que é possível ter tudo, desde que seja honesto e verdadeiro. Miguel pegou sua mão sobre a mesa, seus dedos se entrelaçando naturalmente. E é por isso que vai dar certo desta vez. Ele disse suavemente. Porque não estamos mais tentando ser o que os outros esperam de nós. Estamos apenas sendo quem realmente somos. O sol da manhã banhava a varanda com uma luz dourada, e Helena não pôde deixar de pensar em como aquele momento parecia uma fotografia perfeita. Não porque fosse meticulosamente composto, mas porque era genuinamente real. Sabe o que mais encontrei nos diários de Sara? Ela perguntou, um sorriso brincando em seus lábios. Ela escreveu que, às vezes, os melhores momentos são aqueles que não planejamos fotografar. São os momentos que simplesmente vivemos. O projeto avançava rapidamente, transformando não apenas o espaço físico, mas também a dinâmica da região. A notícia do centro artístico nas montanhas havia se espalhado, atraindo o interesse de toda parte. Porém, Helena e Miguel mantinham-se fiéis à sua visão original. Um lugar que preservasse a autenticidade e a conexão com a natureza. Uma tarde, enquanto Helena organizava uma série de fotografias para a primeira exposição do espaço, recebeu uma visita inesperada. Sofia estava parada na porta do estúdio, nervosa e visivelmente emocionada. Posso entrar? Ela perguntou hesitante. Helena sentiu um nó na garganta, mas assentiu. Sofia caminhou pelo estúdio, observando as fotografias nas paredes com olhos marejados. É incrível o que você está criando aqui, ela disse finalmente. Você,
O tipo de coisa que sempre soube que você seria capaz de fazer. Sofia, Helena começou, mas a antiga amiga a interrompeu. Não, por favor, me deixe falar, Sofia pediu. Passei anos me convencendo de que tinha feito a coisa certa ao esconder aquela carta, que estava te protegendo, mas, na verdade, estava projetando meus próprios medos, minhas próprias inseguranças. Ver você agora tão realizada, tão em paz, me fez perceber o quanto fui egoísta. Helena observou a mulher à sua frente. Não mais a amiga que havia traído sua confiança, mas alguém que também carregava seus próprios arrependimentos. Sabe o que aprendi nos últimos meses? Helena disse suavemente. Que às vezes precisamos perdoar não apenas os outros, mas também a nós mesmos. O passado não pode ser mudado, mas pode ser compreendido. Sofia enxugou uma lágrima que escorria por seu rosto. Você sempre foi melhor que eu em ver o lado bom das coisas. Ela sorriu tristemente. Acha que um dia podemos tentar reconstruir nossa amizade? Um dia de cada vez, Helena respondeu honestamente. Como estas fotografias, algumas precisam de tempo para se revelar completamente. Miguel chegou mais tarde naquele dia, encontrando Helena sentada no jardim do estúdio pensativa. Sofia esteve aqui, ela contou quando ele se sentou ao seu lado. E como foi? Ele perguntou, preocupação evidente em sua voz. Diferente do que eu esperava, Helena admitiu. Percebi que guardar mágoa só estava me impedindo de seguir em frente completamente. Perdoá-la foi como revelar uma foto que estava presa no negativo há muito tempo. Miguel sorriu com a analogia. Você sempre teve essa capacidade de transformar experiências em imagens, ele comentou pegando sua mão. É porque a fotografia me ensinou a ver beleza mesmo nos momentos difíceis, ela respondeu. Como agora? Estamos construindo algo novo sobre as fundações de um passado complicado, mas isso só torna tudo mais significativo. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e dourado. No jardim, os preparativos para a festa de São João que Dona Zefa estava organizando já começavam a tomar forma. Bandeirinhas coloridas dançavam na brisa suave, e o cheiro de flores silvestres preenchia o ar. Amanhã chegam os primeiros artistas residentes, Miguel comentou, mudando de assunto. Nervosa? Helena sorriu, recostando a cabeça em seu ombro. Ansiosa, mas de um jeito bom. É como aquela sensação antes de apertar o botão da câmera. Você sabe que algo especial está prestes a acontecer. Algo especial já está acontecendo, ele respondeu suavemente, beijando o topo de sua cabeça. A noite da festa de São João chegou, transformando o espaço ao redor do estúdio em um cenário mágico. Bandeirinhas coloridas cruzavam o céu, estrelado. Lanternas de papel balançavam suavemente na brisa da noite, e o aroma de quitutes típicos preenchia o ar. A comunidade inteira havia se reunido para celebrar não apenas a data festiva, mas também o renascimento daquele lugar especial. Helena circulava entre os convidados com sua câmera, capturando momentos de alegria genuína. Crianças correndo, com balões, casais dançando ao som de música tradicional, Dona Zefa ensinando receitas antigas para os jovens artistas residentes que haviam chegado durante a semana. Isto é exatamente como Sara descreveu em seu diário. Ela comentou com Miguel, mostrando-lhe uma passagem que havia marcado. As festas juninas nas montanhas, com toda a comunidade reunida, celebrando a vida e a arte juntas. Miguel sorriu, observando a cena ao redor deles. Os primeiros artistas residentes haviam se integrado perfeitamente à comunidade, trazendo uma energia nova enquanto respeitavam as tradições locais. No estúdio, uma exposição improvisada mostrava o trabalho conjunto que já estava sendo desenvolvido. Fotografias contemporâneas ao lado de imagens históricas de Sara, contando a história daquele lugar através de diferentes olhares e épocas. Venham, venham, Dona Zefa chamou, acenando para que todos se reunissem. Está na hora de acender a fogueira. A comunidade formou um círculo enquanto a fogueira era acesa, suas chamas dançando contra o céu noturno. Helena baixou sua câmera por um momento, permitindo-se simplesmente vivenciar aquele instante. Sabem, Dona Zefa começou,
sua voz, carregando o peso da sabedoria dos anos. Quando Sarah e Thomas chegaram aqui pela primeira vez, muita gente não entendeu. Achavam estranho um casal largar a vida na cidade para viver nas montanhas, fazer arte, buscar um sonho diferente. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando Helena e Miguel. Mas eles nos ensinaram que às vezes é preciso coragem para seguir o coração. E olhem só o que essa coragem criou. Um lugar onde arte e vida se misturam, onde histórias antigas e novas se encontram. As palavras de Dona Zefa tocaram algo profundo em Helena. Ela pensou em sua própria jornada, em como havia chegado ali buscando solidão e encontrado muito mais: propósito, comunidade, amor renovado. Uma das artistas residentes, Marina Santos, aproximou-se com sua câmera. Helena, posso tirar uma foto de vocês dois? Este momento precisa ser documentado. Helena hesitou por um instante. Estava tão acostumada a estar atrás da câmera que quase havia esquecido como era estar do outro lado da lente. Miguel percebeu sua hesitação e pegou sua mão, puxando-a gentilmente para perto da fogueira. Às vezes, ele sussurrou em seu ouvido: precisamos deixar outros contarem nossa história. Com o calor da fogueira aquecendo seus rostos e o céu estrelado acima, Helena e Miguel posaram para a foto. Não uma pose artificial ou estudada, mas um momento genuíno de felicidade compartilhada. Sabia que encontrei mais uma carta de Sarah? Helena comentou depois, enquanto dançavam ao som de uma música suave. Era diferente das outras, escrita anos depois. Nela, Sarah dizia que o verdadeiro milagre não foi ter encontrado este lugar, mas ter encontrado coragem para ficar, para construir algo significativo. Miguel a girou suavemente na dança, o reflexo das chamas da fogueira dançando em seus olhos. E o que você acha disso? Helena sorriu, recostando a cabeça em seu ombro. Acho que finalmente entendo o que ela queria dizer. Às vezes, o maior ato de coragem não é partir em busca de algo novo, mas reconhecer quando você já encontrou seu lugar no mundo. Um ano se passou desde aquela noite de São João. O Centro Artístico das Montanhas, como ficou conhecido, o projeto, havia se transformado em um polo vibrante de criatividade e conexão. O antigo estúdio de Sarah, agora cuidadosamente restaurado e expandido, abrigava uma sucessão constante de artistas, fotógrafos e sonhadores que vinham em busca de inspiração. Helena estava em seu escritório no estúdio, organizando as últimas fotografias para o livro que estava prestes a lançar. Uma obra que documentava não apenas a transformação do espaço, mas também as histórias das pessoas que faziam parte dele. Na parede atrás de sua mesa, a fotografia tirada por Marina na noite da festa ocupava um lugar especial ao lado do retrato histórico de Sarah e Thomas. Já está pronta? São Miguel perguntou, entrando no escritório. Os convidados estão começando a chegar para a inauguração da galeria. Helena sorriu, fechando seu laptop. A nova galeria era a mais recente adição ao complexo, um espaço dedicado a exposições, que uniam arte contemporânea e memória local. A primeira mostra seria especial, uma retrospectiva do trabalho de Sarah Montgomery, junto com fotografias contemporâneas que documentavam a continuação de seu legado. Quase não acredito que chegamos até aqui, Helena comentou, levantando-se para ajeitar a gravata de Miguel. Mesmo tendo se afastado da presidência executiva da empresa, ele ainda mantinha uma elegância natural, agora combinada com uma serenidade que antes não possuía. Na verdade, ele respondeu pegando sua mão, acho que sempre estivemos caminhando para este momento. Cada escolha, cada desencontro, cada decisão nos trouxe exatamente para onde precisávamos estar. Juntos, desceram até o jardim, onde uma multidão diversificada se reunia. Artistas residentes conversavam animadamente com moradores locais, jornalistas circulavam fazendo perguntas e, no centro de tudo, Dona Zefa comandava uma equipe que servia quitutes tradicionais da região. Sofia também estava lá, agora uma presença mais constante em suas vidas. O processo de reconciliação havia sido gradual, mas genuíno. Ela havia se tornado uma das maiores defensoras do projeto, usando seus contatos na mídia
para divulgar o trabalho que estava sendo desenvolvido nas montanhas. "Atenção todos!" Miguel chamou, subindo em um pequeno palco improvisado. "Antes de abrirmos oficialmente a galeria, Helena tem algo especial para compartilhar." Helena juntou-se a ele no palco, seu coração batendo forte com a emoção do momento. "Quando cheguei a estas montanhas há 1 ano, ela começou, estava procurando um lugar para me esconder do mundo. Em vez disso, encontrei um lugar para criar um mundo novo." Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos familiares na plateia. Sarah Montgomery escreveu uma vez que a verdadeira arte não está apenas em capturar momentos, mas em criar espaços onde novos momentos possam florescer. Este lugar, este projeto, é uma prova viva dessa verdade. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão. Helena continuou: "A galeria que inauguramos hoje não é apenas um espaço para exposições. É um testemunho de que os sonhos não têm prazo de validade, que o amor não conhece limites de tempo, e que às vezes os maiores recomeços acontecem exatamente onde nossa história começou." Miguel pegou sua mão e juntos cortaram a fita que inaugurava oficialmente a galeria. Enquanto os convidados entravam para admirar a exposição, Helena permaneceu por um momento no jardim, observando o sol se pôr atrás das montanhas que agora chamava de lar. Pegou sua câmera, enquadrando o momento exato em que os últimos raios de sol atravessavam as nuvens, criando um espetáculo de luz e sombra. Era uma imagem que capturava perfeitamente tudo o que haviam construído, um lugar onde passado e presente se encontravam, onde arte e vida se entrelaçavam, onde amor e propósito caminhavam lado a lado. Em algum lugar, ela sabia, Sarah estava sorrindo. 3 meses após a inauguração da galeria, o Centro Artístico das Montanhas havia se tornado um fenômeno cultural. Artistas de todo o país disputavam vagas nas residências artísticas e a lista de espera crescia a cada dia. Helena, no entanto, mantinha-se fiel à sua visão original, preservar a autenticidade e a conexão genuína com o lugar. Numa manhã particularmente agitada, ela encontrou Miguel no jardim do estúdio, onde ele examinava plantas para uma nova expansão do espaço. "Adivinhe o que encontrei", ela disse, sentando-se ao seu lado com um envelope antigo nas mãos. Estava organizando os arquivos de Sarah e descobri algo incrível. O envelope continha um projeto detalhado para uma escola de artes nas montanhas. Sarah havia desenhado cada detalhe: salas de aula ao ar livre, espaços para oficinas práticas, alojamentos integrados à natureza. Era surpreendentemente similar ao que eles estavam construindo agora. "É incrível como os sonhos podem atravessar gerações", Miguel comentou, estudando os desenhos. "É como se Sarah estivesse nos guiando este tempo todo." "E não é só isso", Helena continuou, seus olhos brilhando de entusiasmo. "Dona Zefa me contou que várias crianças da região têm demonstrado interesse em aprender fotografia. Elas ficam observando os artistas residentes trabalhando, fazendo perguntas, querendo participar." Miguel sorriu, reconhecendo o brilho nos olhos de Helena. Era o mesmo que ela tinha quando uma nova ideia começava a tomar forma. "Estava pensando", ela prosseguiu, "e se criássemos um programa educativo? Algo que unisse o conhecimento dos artistas residentes com o entusiasmo das crianças locais. Poderíamos começar com aulas de fotografia, mas expandir para outras formas de arte também, como uma escola de artes comunitária", Miguel completou, já visualizando as possibilidades. Exatamente como Sarah sonhou. Naquele momento, foram interrompidos por vozes animadas. Um grupo de crianças locais se aproximava, liderado por Mariana, a neta de Dona Zefa, que carregava orgulhosamente uma câmera antiga. "Tia Helena", Mariana chamou correndo em sua direção. "Olha só o que a vovó me deu. Era da Dona Sarah. Ela guardou todos esses anos. A senhora pode me ensinar a usar?" Helena pegou a câmera com cuidado. Era um modelo similar ao que Sarah usava em suas primeiras fotografias nas montanhas. O destino, mais uma vez, parecia tecer suas conexões invisíveis. "Claro que posso, Mari", Helena respondeu, trocando um olhar significativo com Miguel. "Na verdade, acho que podemos fazer muito mais que isso." As crianças se reuniram ao redor dela, curiosas e entusiasmadas,
enquanto Helena começava a explicar os princípios básicos da fotografia. Miguel observava a cena com um sorriso, lembrando-se de como havia se apaixonado por ela anos atrás, justamente por sua capacidade de compartilhar sua paixão pela arte de forma tão natural e envolvente. Sabe, ele comentou mais tarde, quando estavam sozinhos novamente. Acho que finalmente entendi por que este lugar é tão especial. Não é apenas pela beleza natural ou pela história rica. É porque aqui os sonhos não têm prazo de validade. Eles apenas passam de uma geração para outra, crescendo e se transformando. Helena sorriu, pegando sua câmera para capturar o pôr do sol que começava a pintar o céu, como uma fotografia que nunca para de se revelar. Ela completou, enquanto o clique do obturador ecoava suavemente na paz da tarde. O primeiro dia de aula na recém-inaugurada Escola de Artes, Sarah Montgomery, amanheceu com uma névoa suave cobrindo as montanhas. Helena estava no antigo estúdio, agora transformado em um espaço educativo vibrante, organizando os materiais para sua primeira turma de fotografia. As paredes, antes vazias, agora exibiam uma linha do tempo visual, começando com as fotografias históricas de Sarah, passando pelos registros da transformação do espaço, até chegar às primeiras fotos tiradas pelos jovens alunos durante as oficinas experimentais. Nervosa? Miguel perguntou entrando no estúdio com 2 xícaras de café. Ansiosa, ela corrigiu aceitando a xícara. É como se estivéssemos fechando um ciclo e começando outro ao mesmo tempo. O som de vozes animadas começou a preencher o espaço. Os primeiros alunos chegavam, uma mistura de crianças e adolescentes da região, junto com alguns adultos que haviam decidido explorar seu lado artístico. Entre eles, Sofia, que após muito hesitar, havia se inscrito para as aulas de fotografia. Nunca é tarde para recomeçar, não é? Sofia comentou timidamente, aproximando-se de Helena. Nunca. Helena confirmou com um sorriso genuíno, entregando-lhe uma câmera. A aula inaugural foi mais do que uma simples introdução à fotografia. Helena compartilhou a história de Sarah. Falou sobre como a arte tinha o poder de transformar vidas e lugares, sobre como cada fotografia era uma oportunidade de ver o mundo com novos olhos. A fotografia não é apenas sobre capturar momentos, ela explicou para sua turma atenta. É sobre criar conexões, preservar memórias, construir pontes entre passado e futuro. Durante o exercício prático, Helena observava com emoção como cada aluno encontrava seu próprio olhar, sua maneira única de enquadrar o mundo. Mariana, especialmente, demonstrava um talento natural com a câmera antiga de Sarah. No final da tarde, enquanto os alunos compartilhavam suas primeiras fotos, Miguel reuniu todos no jardim para um anúncio especial. Hoje não marca apenas o início das aulas, ele começou. Também é o dia em que oficialmente expandimos o projeto. A partir do próximo mês, o Centro Artístico das Montanhas se tornará uma fundação. Todos os lucros serão reinvestidos em bolsas de estudo e programas comunitários. A notícia foi recebida com aplausos entusiasmados. Helena, que não sabia do anúncio, olhou para Miguel com surpresa e amor. Ele havia entendido perfeitamente o espírito do lugar. Não era sobre lucro ou reconhecimento, mas sobre criar oportunidades e preservar um legado. Mais tarde, após todos terem ido embora, Helena e Miguel caminharam até o mirante próximo, ao estúdio. O sol se punha no horizonte, criando um espetáculo de cores que nenhuma câmera poderia capturar completamente. Sabe o que mais me emociona? Helena disse, apoiando-se no peito de Miguel enquanto observavam a paisagem. É pensar que daqui a décadas, outras pessoas vão encontrar nossas fotografias, nossas histórias, assim como nós encontramos as de Sarah. E talvez elas também encontrem aqui a coragem para seguir seus próprios sonhos. Miguel beijou suavemente o topo de sua cabeça. E assim o ciclo continua, ele murmurou. Helena pegou sua câmera uma última vez naquele dia, não para fotografar a paisagem ou o pôr do sol, mas para capturar seu reflexo e o de Miguel na janela do estúdio, suas silhuetas recortadas contra o céu colorido, suas mãos entrelaçadas, seus sorrisos serenos.
Era uma imagem simples, mas que contava uma história completa, de amor, de arte, de recomeços. Uma história que, como as montanhas ao redor, continuaria a inspirar e acolher novos sonhadores por muitas gerações.